Um jovem alemão de 28 anos desapareceu durante uma viagem com seus amigos em Varna, Bulgária. Ele foi visto pela última vez pelas câmeras de segurança do aeroporto no dia que voltaria para a Alemanha, mas fugiu do local minutos depois, deixando todos os seus pertences para trás. E você, ficou curioso com esse caso? Então vem comigo aqui no Curiosidade Sombria. Roda a vinheta, esqueleto. Olá, sejam bem-vindos ao canal Curiosidade Sombria. E para quem não me conhece, eu sou a Dani Zidank. E se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele joinha e de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E no vídeo de hoje eu falarei sobre o caso de um alemão que viaja com seus amigos para a Bulgária e some, simplesmente some. E eu tenho novidades sobre esse caso. Então, vem comigo. Lars Mittank, ele é um jovem alemão de 28 anos que vai passar as férias com seus amigos Tim e Paul em Varna, na Bulgária. Ao chegar lá, eles foram para alguns bares, eles se divertiram, beberam bastante, enfim. 5 dias depois, eles vão para um hotel resort chamado Hotel Resort Gold Sand. Ao chegar nesse resort, seus amigos chamam Lars para ir jantar e Lars fala para os seus amigos que ele não está a fim de jantar, que ele vai conhecer o resort. Naquela mesma noite, Lars não volta, ele volta só no outro dia e ele fala para os seus amigos que ele foi assistir a um jogo de futebol e que aconteceu uma briga com 4 torcedores do time que ele não estava torcendo. Só que uma observação sobre esse caso. Curiosos, eu pesquisei muito sobre esse caso, li bastante sobre o ocorrido. Eles falam quase a mesma coisa sobre o que aconteceu, cada matéria é informada uma coisa. Só que várias coisas são bem semelhantes. Porém, eu assisti também alguns canais que falam sobre esse caso e eles informam em alguns canais que Lars e seus amigos foram para esse bar e que houve essa briga entre ele e seus amigos com esses torcedores e tanto o Lars quanto os seus amigos conseguiram contornar a situação e ficou tudo de boa e que depois daí os dois ficaram de se encontrar no McDonald's e Lars não apareceu e seus amigos foram até o hotel resort onde eles estavam hospedados e não encontrou o Lars, que Lars só chegou no dia seguinte. Mas todas as pesquisas que eu fiz contaram essa história que eu tô passando para vocês, que Lars estava com os seus amigos no hotel resort, seus amigos chamaram ele para jantar e ele falou que ia conhecer o hotel onde eles estavam e Lars simplesmente não apareceu naquela mesma noite, apareceu só no dia seguinte. Então eu vou contar a versão que eu li e estudei sobre o caso, belezinha? Então assim, Lars apareceu só no dia seguinte e falou para os seus amigos que ele tinha tido uma briga com 4 torcedores da equipe adversária e que eles tiveram uma briga incluindo agressão física. Inclusive Lars reclama sobre fortes dores no ouvido e vai até o hospital. O médico que atendeu Lars lá em Varna, ele fala que o seu tímpano foi rompido, então, portanto, ele teria que fazer uma cirurgia. Só que Lars fala que ele não quer passar por um procedimento cirúrgico fora do país dele, que ele queria só fazer a cirurgia
depois que voltasse para a Alemanha. Daí o médico acabou passando um antibiótico chamado cefuroxime, eu acho que é esse o nome, onde ele não podia misturar esse antibiótico com bebida, porque ele é bem perigoso. E aí Lars saiu do hospital, comprou esse antibiótico e voltou para o hotel. Desde então, Lars começou a dizer que ele estava sendo perseguido. Seus amigos, até então, estava com viagem marcada já para o dia seguinte, e Lars só fala para os seus amigos que ele não vai poder ir bem no dia que eles tinham que viajar para a Alemanha. Só que seus amigos ainda falam para ele: ó, Lars, se você quiser eu posso ficar, a gente fica aqui com você, e o Lars insiste que eles podem voltar, que ele volta em seguida. Só que depois que seus amigos foram embora, Lars saiu desse hotel resort e foi para um hotel mais barato. E ele começa a ter várias crises. Ele fala que ele está sendo perseguido. Ele começa a ligar para sua mãe falando que tem homens que tá querendo matar ele. Ele pede para sua mãe cancelar os cartões dele e sua mãe fica sem entender o porquê, e ele começa a ficar muito assustado. Inclusive, em um dos relatos da sua mãe, ela fala que chegava a ouvir o coração dele bater pelo telefone, de tão apavorado que ele estava. Naquela mesma noite, Lars fez diversas ligações para sua mãe, inclusive quando foi por volta de umas 3 horas da manhã, Lars liga novamente para ela e sussurra ao telefone dizendo que ele está se escondendo de uns caras que tá atrás dele para matá-lo. Então sua mãe acaba comprando uma passagem de volta para ele. E no dia em que ele vai viajar, ele liga novamente para sua mãe por volta de umas 6 horas e sua mãe fala para ele que é para ele, antes de embarcar, ele passasse no médico do aeroporto para saber se estava tudo certinho, estava tudo ok, para que ele pudesse voltar para a Alemanha. E Lars, ele faz exatamente isso. Tem umas gravações da hora que ele chega no aeroporto, que ele sai do táxi e entra no saguão, e ele conversa, ele pede alguma informação para uma mulher, e a mulher acaba informando para ele o lugar, que não se tem a gravação em voz, mas tem a gravação do que está acontecendo. Mostra Lars entrando no local lá, no caso, no consultório lá do aeroporto, e 40 minutos depois se vê ele correndo dentro do aeroporto. Inclusive as câmeras de fora do aeroporto também acaba captando a corrida dele. Então ele sai totalmente desnorteado, totalmente transtornado, correndo, e só vê ele indo para uma mata. Então, gente, é um caso muito macabro. É bem assustador, porque o tempo todo ele fala que ele está sendo perseguido depois dessa briga que ele teve no bar, que acabou fazendo com que ele tivesse um deslocamento do tímpano, e então desde então ele começa a surtar. Quando os investigadores vão até o médico diz que ele estava totalmente transtornado quando ele vai fazer a consulta, e que inclusive entrou um rapaz que fazia parte da construção, manutenção, não sei muito bem, do aeroporto, e Lars, ele fala baixo, ele dá uma resmungada falando: eu não quero morrer aqui, e ele sai correndo, que é quando a gente vê essas imagens do aeroporto dele correndo e acaba desaparecendo. Então, assim, gente, há várias teorias sobre esse caso. Teoria de que provavelmente esses caras, eles eram traficantes. Pode ser também, isso não são teorias minhas, são teorias que acabaram gerando em torno disso, porque é um caso muito estranho, um caso totalmente absurdo também, que talvez
ele estivesse alucinando, porque ele estava misturando, como ele estava em viagem, provavelmente ele acabou misturando bebida com esse antibiótico, e uma das reações dele poderia ser alucinações. Outra coisa que também falaram que poderia ser essas pessoas poderiam ser traficantes de pessoas. Então, assim, são diversas teorias que tem sobre esse caso. Também existe uma teoria de que ele, ao brigar com esses caras, ele descobriu alguma coisa que fez com que esses caras quisessem saber o que ele de fato soube sobre esses caras, assim, umas coisas totalmente absurdas, mas que alguma coisa naquele lugar aconteceu, gente. A gente só não sabe o que é, mas aconteceu. Desde então, surgiu uma novidade sobre o caso. 6 anos após o ocorrido, um motorista de caminhão, ele fala que um rapaz bem parecido com ele, com Lars Mittank, acabou pegando uma carona com ele, e ele acabou deixando ele no norte de Berlim. Então, o caminhoneiro, ele fala que ele deu essa carona, que esse rapaz era muito parecido com o Lars, porém ele era um pouco mais velho, e que deixou ele no norte de Berlim. Daí vem a pergunta, se realmente era o Lars, como é que ele conseguiu sair da Bulgária? E a segunda teoria é que como é que ele chegou até a Alemanha, né? Porque chegou na Alemanha e não procurou a família dele, né? Uma coisa bem bizarra, mas esse era a novidade que eu tenho sobre esse caso, que de fato 6 anos depois um caminhoneiro diz que acabou dando uma carona para um cara muito parecido com o Lars e que acabou deixando ele no norte de Berlim. Então, é um caso bem absurdo, gente, de desaparecimento, e só deixa a gente um pouco mais, cada vez mais cafifado com a situação, e a gente fica imaginando que provavelmente esse cara deve ter passado, porque do nada ele surtou, e se realmente esse sumiço dele foi um ato de desespero, ou se ele foi obrigado a fazer isso, porque ele largou todas as coisas dele, todos os seus pertences lá no aeroporto. Então, gente, esse é o caso de hoje que eu contei para vocês sobre casos misteriosos. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar aquele joinha e não se esqueçam de deixar nos comentários se vocês gostaram do vídeo e se vocês sabem de alguma outra novidade. Tudo bem? Até a próxima e super beijo!